Fala, meu nobre. Como é que você tá? Espero que esteja tudo tranquilo por aí. Já é tarde, o mundo lá fora deu uma acalmada e esse é um momento perfeito para a gente conversar. Eu quero que você se sinta agora como se estivesse lá em Hawkins, em 1983. Imagina que você está sentado no capô de um carro velho, olhando para aquela floresta densa e escura, enquanto o som dos grilos preenche silêncio e uma música de sintetizador toca baixinho no rádio. A gente conhece a história da Eleven, do Mike, do Dustin, mas o que a gente vai fazer aqui hoje é mergulhar no que está por trás das câmeras. Vamos explorar os segredos, as ideias que quase foram descartadas e aquelas curiosidades bizarras que fazem a gente olhar para a série de um jeito novo. Então, faz o seguinte, se ajeita aí na cama, puxa o cobertor, relaxa os ombros e deixa a minha voz te guiar por esse labirinto de nostalgia e mistério. Respira fundo, solta o ar devagar e vem comigo para o porão mais famoso da cultura pop. A partir de agora, o mundo real ficou para trás. Bem-vindo aos bastidores de Stranger Things. Toda grande história tem um começo difícil, mas a de Stranger Things parece um milagre. Você sabia que, se dependesse das grandes emissoras de TV, essa série nunca teria saído do papel? Pois é. Os criadores, os irmãos Matt e Ross Duffer, eram apenas dois caras com um sonho e uma ideia muito estranha na cabeça. Naquela época, o projeto nem se chamava Stranger Things, o nome era Montauk. Eles eram obcecados por uma teoria de conspiração real lá de Long Island, em Nova York. Diziam que em uma base militar chamada Camp Hero, o governo dos Estados Unidos fazia experimentos que pareciam saídos de um pesadelo. Relatos de pessoas que diziam ter sido sequestradas para testes de controle mental, viagens no tempo e até contatos com seres de outras dimensões. Era um material pesado, sombrio, e os Duffers queriam transformar isso em arte. Mas aí veio o desafio. Eles pegaram esse roteiro debaixo do braço e foram bater na porta de Hollywood. Meu nobre, eles foram rejeitados por cerca de 20 canais diferentes. Imagina a frustração. Os executivos das emissoras diziam: "Olha, isso aqui não vai funcionar. Se há uma série com crianças, tem que ser para crianças. Se tem monstros e terror, tem que ser só para adultos." Ninguém conseguia entender que a magia estava justamente na mistura. Eles queriam que os Duffers fizessem uma escolha. Ou foca só no xerife Hopper investigando um crime, ou foca só nas crianças vivendo uma aventura estilo Disney. Os irmãos se recusaram. Eles diziam que a essência da série era o contraste, a inocência das crianças batendo de frente com um horror cósmico e inexplicável. Eles quase desistiram. Mas aí, a Netflix, que na época estava começando a investir em produções próprias e querendo algo que fugisse do padrão, resolveu dar uma chance. Eles leram o roteiro e sentiram que havia algo especial ali. E foi assim que Montauk virou Stranger Things, e a locação mudou da praia para as florestas de Indiana. Essa mudança foi essencial, porque o clima de cidadezinha do interior trouxe aquele ar de que o perigo pode estar escondido no quintal da sua casa, atrás daquela fileira de pinheiros que você vê da janela do seu quarto. A ideia do projeto MK Ultra que a gente vê na série com o Dr. Brenner e a Eleven não é pura ficção. O governo realmente teve um programa chamado assim entre os anos 50 e 60. Eles queriam descobrir se podiam usar drogas e isolamento para quebrar a mente humana e criar espiões perfeitos. Quando você vê a Eleven naquele tanque de privação sensorial flutuando no escuro, saiba que isso foi inspirado em relatos reais de pessoas que passaram por situações parecidas. É essa base na realidade que deixa a série tão assustadora, mesmo quando os monstros entram em cena. É um terror que começa na mente humana e depois ganha garras e dentes. Agora que a gente já entende como esse mundo nasceu, vamos falar de quem realmente deu vida a ele.
Sabe, meu nobre, escalar o elenco de uma série onde as crianças carregam o peso do drama nas costas é como procurar uma agulha num palheiro. Foram mais de 900 crianças testadas. Mas quando o Gaetan Matarazzo, o nosso Dustin, entrou na sala, tudo mudou. Você já reparou no carisma daquele garoto? O Gaetan tem uma condição genética chamada disostose cleidocraniana. Basicamente, ele nasceu sem as clavículas, e isso afeta o desenvolvimento dos dentes. No teste, ele explicou isso para os diretores com uma confiança tão grande, com uma luz tão própria, que os irmãos Duffer decidiram na hora. Não iam esconder a condição dele. Eles reescreveram o personagem para que o Dustin tivesse exatamente o que o Gaetan tem. Isso trouxe uma verdade para o personagem que nenhuma atuação ensaiada conseguiria entregar. O Dustin não é apenas um alívio cômico, ele é o coração racional do grupo, e isso veio da maturidade que o Gaetan teve que ter desde cedo na vida real. E por falar em destino, a gente precisa parar um pouco e falar da Millie Bobby Brown. A história da nossa Eleven parece saída de um roteiro de cinema. Antes de Stranger Things, a Millie estava passando por um momento muito difícil. A família dela tinha apostado tudo na carreira dela nos Estados Unidos, mas as coisas não estavam acontecendo. Eles ficaram sem dinheiro e tiveram que voltar para a Inglaterra, morando de favor na casa de parentes. A Millie estava pronta para desistir. Ela achava que não era boa o suficiente. O teste para Stranger Things foi a última tentativa dela. Quando pediram para ela fazer uma cena de choro e desespero, ela não estava apenas atuando, ela estava colocando para fora toda a dor de ver o sonho da família desmoronar. Quando ela conseguiu o papel, veio o desafio. Ela teria que raspar o cabelo. Para uma menina de 12 anos, isso é algo enorme. Ela ficou com medo de sofrer bullying, de não se sentir bonita. Mas os diretores foram geniais. Eles mostraram para ela fotos da Charlize Theron no filme Mad Max e disseram: "Olha como ela parece uma guerreira. Você vai ser a nossa guerreira." No momento em que a máquina passou no cabelo dela, ela diz que sentiu que sua antiga vida tinha ficado para trás. Ali, ela não era mais apenas uma menina tentando ser atriz. Ela era a Eleven. Mas os bastidores não eram feitos só de momentos emocionantes. Tinha muita coisa bizarra também. Você consegue imaginar o cheiro de um set de filmagem do Mundo Invertido? A gente olha na TV e parece algo seco, cheio de assinhas, mas na verdade era tudo muito úmido e grudento. Para criar aquelas vinhas que prendem as pessoas e cobrem as paredes do laboratório, a equipe de arte usou galões e galões de lubrificante íntimo e xarope de açúcar. Os atores odiavam. O Noah Schnapp, que faz o Will, passava horas deitado naquela gosma. O problema é que com o calor dos refletores do estúdio, o açúcar começava a esquentar e a atrair moscas e abelhas. Imagina você ter que gravar uma cena de terror chorando enquanto tem uma mosca tentando pousar no seu rosto cheio de lubrificante. E aquela neve que a gente vê flutuando, as famosas partículas do Mundo Invertido. No começo, a produção usou flocos de milho picados e pintados de branco. O efeito era lindo na câmera, mas os atores acabavam respirando aquilo o dia todo. Eles saíam do set tossindo neve de milho. Até as luzes de Natal na casa da Joyce tinham seus segredos. A Winona Ryder, que é uma lenda do cinema, levava o papel tão a sério que ela mesma ajudava a organizar a bagunça da casa para parecer uma residência real de uma mãe desesperada nos anos 80. Ela trazia objetos de casa, discos que ela ouvia na juventude, tudo para que aquele cenário não parecesse um estúdio, mas sim um lugar onde a dor e a esperança moravam juntas. Cada detalhe que você vê, desde o rádio comunicante que os meninos usam até as bicicletas, foi escolhido a dedo em depósitos de lixo e brechós. Nada era novo. A produção queria que tudo tivesse aquele aspecto de usado pela vida. E é esse carinho com o que é real, com o que é tátil, que faz a gente mergulhar tão fundo em Hawkins.
A gente sente que pode tocar naquelas paredes, sente o frio daquela floresta e sente, principalmente, a união daqueles amigos que, por trás das câmeras, se tornaram uma família de verdade. Sabe, meu nobre, hoje em dia a gente está acostumado com tudo sendo feito no computador, mas Stranger Things tem uma alma diferente porque os criadores são apaixonados pelo que a gente chama de efeitos práticos. Vamos falar do Demogorgon da primeira temporada. Aquele bicho não era um desenho digital. Ele estava lá, ocupando espaço, respirando o mesmo ar que os atores. Construíram para ele uma armadura de metal e látex que era um pesadelo de engenharia. Para ele ficar com aquela altura descomunal, ele usava pernas de pau de metal escondidas dentro da fantasia. Mas a parte mais bizarra era a cabeça. Ela tinha 26 motores minúsculos que controlavam as pétalas da boca. Quando a boca se abria, o barulho das engrenagens era tão alto que o ator não conseguia ouvir as instruções. E falando em instinto, vamos falar de um cara que ninguém esperava que se tornasse o favorito de todo mundo, o Steve Harrington. Cara, se a gente pegasse o roteiro original da primeira temporada, o Steve era para ser um vilão desprezível. Sabe aquele clichê do namorado babaca de filmes dos anos 80? Era ele. Ele deveria ter morrido naquela luta final contra o Demogorgon na casa dos Byers. Ele ia ser apenas mais uma vítima para mostrar que o monstro era perigoso. Mas aí entra o fator humano. O ator Joe Keery é provavelmente o cara mais legal do set. Ele trazia uma nuance para o Steve que não estava no papel. Ele não era só um babaca, ele parecia alguém tentando se encontrar. Os irmãos Duffer ficaram tão encantados com o carisma do Joe que decidiram: a gente não pode matar esse cara. Eles mudaram o final da temporada enquanto gravavam. O Steve não só sobreviveu, como ganhou aquele arco de redenção maravilhoso, virando a babá oficial do grupo. Isso mostra como uma série viva se adapta aos seus atores. Stranger Things não seria a mesma coisa sem o topete e o bastão com pregos do Steve. E tudo isso aconteceu por causa de uma mudança de última hora. E por falar em mudanças, você sabia que a Eleven também deveria ter morrido? Pois é, meu nobre. O plano original era que Stranger Things fosse uma minissérie de apenas uma temporada. No final, a 11 usaria todo o seu poder para destruir o Demogorgon e desapareceria para sempre, morrendo no processo. Mas, quando a Netflix viu o fenômeno que a série estava se tornando antes mesmo de lançar, eles pediram para os Duffer deixarem uma brecha. Foi por isso que eles colocaram aquela cena do xerife Hopper deixando o Waffles na caixa na floresta. Foi um seguro de vida para a personagem. Outra coisa que muita gente não percebe é o trabalho sonoro. O som que o mundo invertido faz, aquele estalo constante, aquele barulho de algo rastejando, aquilo foi criado usando sons de folhas secas sendo esmagadas e, acredite se quiser, sons de focas e tejugos desacelerados. O som do Demogorgon gritando é uma mistura de sons de animais selvagens com o som de uma folha de couve sendo rasgada bem perto de um microfone hipersensível. É essa textura sonora que faz você sentir um desconforto no estômago, mesmo quando está tudo calmo na tela. E para fechar esse bloco com um toque de mistério, você já ouviu falar dos atores fantasmas? Durante a produção da quarta temporada, o segredo era tão grande que a produção criou roteiros falsos. Alguns atores recebiam cenas que nunca seriam gravadas só para o caso do roteiro vazar. Eles chegaram a contratar figurantes para andarem pelo set vestidos como personagens que já tinham morrido, só para confundir os drones dos paparazzi que ficavam sobrevoando as locações na Geórgia. É um nível de espionagem digno do laboratório de Hawkins, tudo para garantir que quando você desse o play, a surpresa fosse real. O portal está fechado, você está em segurança. A gente se vê na próxima curiosidade, no próximo segredo ou no próximo sonho. Durma bem, meu nobre.
Amigos não mentem e amigos nunca dizem adeus. Fala, meu nobre, como é que você tá? Espero que esteja tudo tranquilo por aí. Já é tarde, o mundo lá fora deu uma acalmada e esse é o momento perfeito para a gente conversar. Eu quero que você se sinta agora como se estivesse lá em Hawkins, em 1983. Imagina que você está sentado no capô de um carro velho, olhando para aquela floresta densa e escura, enquanto o som dos grilos preenche silêncio e uma música de sintetizador toca baixinho no rádio. A gente conhece a história da Eleven, do Mike, do Dustin, mas o que a gente vai fazer aqui hoje é mergulhar no que está por trás das câmeras. Vamos explorar os segredos, as ideias que quase foram descartadas e aquelas curiosidades bizarras que fazem a gente olhar para a série de um jeito novo. Então, faz o seguinte, se ajeita aí na cama, puxa o cobertor, relaxa os ombros e deixa a minha voz te guiar por esse labirinto de nostalgia e mistério. Respira fundo, solta o ar devagar e vem comigo pro porão mais famoso da cultura pop. A partir de agora, o mundo real ficou para trás. Bem-vindo aos bastidores de Stranger Things. Toda grande história tem um começo difícil, mas a de Stranger Things parece um milagre. Você sabia que, se dependesse das grandes emissoras de TV, essa série nunca teria saído do papel? Pois é, os criadores, os irmãos Matt e Ross Duffer, eram apenas dois caras com um sonho e uma ideia muito estranha na cabeça. Naquela época, o projeto nem se chamava Stranger Things, o nome era Montauk. Eles eram obcecados por uma teoria de conspiração real lá de Long Island, em Nova York. Diziam que em uma base militar chamada Camp Hero, o governo dos Estados Unidos fazia experimentos que pareciam saídos de um pesadelo. Relatos de pessoas que diziam ter sido sequestradas para testes de controle mental, viagens no tempo e até contatos com seres de outras dimensões. Era um material pesado, sombrio, e os Duffers queriam transformar isso em arte. Mas aí veio o desafio. Eles pegaram esse roteiro debaixo do braço e foram bater na porta de Hollywood. Meu nobre, eles foram rejeitados por cerca de 20 canais diferentes. Imagina a frustração. Os executivos das emissoras diziam: "Olha, isso aqui não vai funcionar. Se há uma série com crianças, tem que ser para crianças. Se tem monstros e terror, tem que ser só para adultos." Ninguém conseguia entender que a magia estava justamente na mistura. Eles queriam que os Duffers fizessem uma escolha. Ou foca só no xerife Hopper investigando um crime, ou foca só nas crianças vivendo uma aventura estilo Disney. Os irmãos se recusaram. Eles diziam que a essência da série era o contraste, a inocência das crianças batendo de frente com um horror cósmico e inexplicável. Eles quase desistiram. Mas aí, a Netflix, que na época estava começando a investir em produções próprias e querendo algo que fugisse do padrão, resolveu dar uma chance. Eles leram o roteiro e sentiram que havia algo especial ali. E foi assim que Montauk virou Stranger Things, e a locação mudou da praia para as florestas de Indiana. Essa mudança foi essencial, porque o clima de cidadezinha do interior trouxe aquele ar de que o perigo pode estar escondido no quintal da sua casa, atrás daquela fileira de pinheiros que você vê da janela do seu quarto. A ideia do projeto MK Ultra que a gente vê na série com o Dr. Brenner e a Eleven não é pura ficção. O governo realmente teve um programa chamado assim entre os anos 50 e 60. Eles queriam descobrir se podiam usar drogas e isolamento para quebrar a mente humana e criar espiões perfeitos. Quando você vê a Eleven naquele tanque de privação sensorial flutuando no escuro, saiba que isso foi inspirado em relatos reais de pessoas que passaram por situações parecidas. É essa base na realidade que deixa a série tão assustadora, mesmo quando os monstros entram em cena. É um terror que começa na mente humana e depois ganha garras e dentes.
Agora que a gente já entende como esse mundo nasceu, vamos falar de quem realmente deu vida a ele. Sabe, meu nobre, escalar o elenco de uma série onde as crianças carregam o peso do drama nas costas é como procurar uma agulha num palheiro. Foram mais de 900 crianças testadas. Mas quando o Gaten Matarazzo, o nosso Dustin, entrou na sala, tudo mudou. Você já reparou no carisma daquele garoto? O Gaten tem uma condição genética, chamada disostose cleidocraniana. Basicamente, ele nasceu sem as clavículas, e isso afeta o desenvolvimento dos dentes. No teste, ele explicou isso para os diretores com uma confiança tão grande, com uma luz tão própria, que os irmãos Duffer decidiram na hora. Não iam esconder a condição dele. Eles reescreveram o personagem para que o Dustin tivesse exatamente o que o Gaten tem. Isso trouxe uma verdade para o personagem que nenhuma atuação ensaiada conseguiria entregar. O Dustin não é apenas um alívio cômico, ele é o coração racional do grupo. E isso veio da maturidade que o Gaten teve que ter desde cedo na vida real. E por falar em destino, a gente precisa parar um pouco e falar da Millie Bobby Brown. A história da nossa Eleven parece saída de um roteiro de cinema. Antes de Stranger Things, a Millie estava passando por um momento muito difícil. A família dela tinha apostado tudo na carreira dela nos Estados Unidos, mas as coisas não estavam acontecendo. Eles ficaram sem dinheiro e tiveram que voltar para a Inglaterra, morando de favor na casa de parentes. A Millie estava pronta para desistir. Ela achava que não era boa o suficiente. O teste para Stranger Things foi a última tentativa dela. Quando pediram para ela fazer uma cena de choro e desespero, ela não estava apenas atuando. Ela estava colocando para fora toda a dor de ver o sonho da família desmoronar. Quando ela conseguiu o papel, veio o desafio. Ela teria que raspar o cabelo. Para uma menina de 12 anos, isso é algo enorme. Ela ficou com medo de sofrer bullying, de não se sentir bonita. Mas os diretores foram geniais. Eles mostraram para ela fotos da Charlize Theron no filme Mad Max e disseram: "Olha como ela parece uma guerreira. Você vai ser a nossa guerreira." No momento em que a máquina passou no cabelo dela, ela diz que sentiu que sua antiga vida tinha ficado para trás. Ali, ela não era mais apenas uma menina tentando ser atriz. Ela era a Eleven. Mas os bastidores não eram feitos só de momentos emocionantes. Tinha muita coisa bizarra também. Você consegue imaginar o cheiro de um set de filmagem do mundo invertido? A gente olha na TV e parece algo seco, cheio de assinhas, mas na verdade era tudo muito úmido e grudento. Para criar aquelas vinhas que prendem as pessoas e cobrem as paredes do laboratório, a equipe de arte usou galões e galões de lubrificante íntimo e xarope de açúcar. Os atores odiavam. O Noah Schnapp, que faz o Will, passava horas deitado naquela gosma. O problema é que com o calor dos refletores do estúdio, o açúcar começava a esquentar e a atrair moscas e abelhas. Imagina você ter que gravar uma cena de terror chorando enquanto tem uma mosca tentando pousar no seu rosto cheio de lubrificante. E aquela neve que a gente vê flutuando, as famosas partículas do mundo invertido. No começo, a produção usou flocos de milho picados e pintados de branco. O efeito era lindo na câmera, mas os atores acabavam respirando aquilo o dia todo. Eles saíam do set tossindo neve de milho. Até as luzes de Natal na casa da Joyce tinham seus segredos. A Winona Ryder, que é uma lenda do cinema, levava o papel tão a sério que ela mesma ajudava a organizar a bagunça da casa para parecer uma residência real de uma mãe desesperada nos anos 80. Ela trazia objetos de casa, discos que ela ouvia na juventude, tudo para que aquele cenário não parecesse um estúdio, mas sim um lugar onde a dor e a esperança moravam juntas. Cada detalhe que você vê, desde o rádio comunicante que os meninos usam até as bicicletas, foi escolhido a dedo em depósitos de lixo e brechós. Nada era novo. A produção queria que tudo tivesse aquele aspecto de usado pela vida. E é esse carinho com o que é real, com o que é tátil, que faz a gente mergulhar tão fundo em Hawkins. A gente sente que pode tocar naquelas paredes,
sente o frio daquela floresta e sente, principalmente, a união daqueles amigos, que por trás das câmeras se tornaram uma família de verdade. Sabe, meu nobre, hoje em dia a gente está acostumado com tudo sendo feito no computador, mas Stranger Things tem uma alma diferente porque os criadores são apaixonados pelo que a gente chama de efeitos práticos. Vamos falar do Demogorgon da primeira temporada. Aquele bicho não era um desenho digital. Ele estava lá, ocupando espaço, respirando o mesmo ar que os atores. Construíram para ele uma armadura de metal e látex que era um pesadelo de engenharia. Para ele ficar com aquela altura descomunal, ele usava pernas de pau de metal escondidas dentro da fantasia. Mas a parte mais bizarra era a cabeça. Ela tinha 26 motores minúsculos que controlavam as pétalas da boca. Quando a boca se abria, o barulho das engrenagens era tão alto que o ator não conseguia ouvir as instruções. E falando em instinto, vamos falar de um cara que ninguém esperava que se tornasse o favorito de todo mundo, o Steve Harrington. Cara, se a gente pegasse o roteiro original da primeira temporada, o Steve era para ser um vilão desprezível. Sabe aquele clichê do namorado babaca de filmes dos anos 80? Era ele. Ele deveria ter morrido naquela luta final contra o Demogorgon na casa dos Byers. Ele ia ser apenas mais uma vítima para mostrar que o monstro era perigoso. Mas aí entra o fator humano. O ator Joe Keery é provavelmente o cara mais legal do set. Ele trazia uma nuance para o Steve que não estava no papel. Ele não era só um babaca. Ele parecia alguém tentando se encontrar. Os irmãos Duffer ficaram tão encantados com o carisma do Joe que decidiram: a gente não pode matar esse cara. Eles mudaram o final da temporada enquanto gravavam. O Steve não só sobreviveu, como ganhou aquele arco de redenção maravilhoso, virando a babá oficial do grupo. Isso mostra como uma série viva se adapta aos seus atores. Stranger Things não seria a mesma coisa sem o topete e o bastão com pregos do Steve. E tudo isso aconteceu por causa de uma mudança de última hora. E por falar em mudanças, você sabia que a Eleven também deveria ter morrido? Pois é, meu nobre. O plano original era que Stranger Things fosse uma minissérie de apenas uma temporada. No final, a 11 usaria todo o seu poder para destruir o Demogorgon e desapareceria para sempre, morrendo no processo. Mas, quando a Netflix viu o fenômeno que a série estava se tornando antes mesmo de lançar, eles pediram para os Duffer deixarem uma brecha. Foi por isso que eles colocaram aquela cena do xerife Hopper deixando o Waffles na caixa na floresta. Foi um seguro de vida para a personagem. Outra coisa que muita gente não percebe é o trabalho sonoro. O som que o mundo invertido faz, aquele estalo constante, aquele barulho de algo rastejando, aquilo foi criado usando sons de folhas secas sendo esmagadas e, acredite se quiser, sons de focas e tejugos desacelerados. O som do Demogorgon gritando é uma mistura de sons de animais selvagens com o som de uma folha de couve sendo rasgada bem perto de um microfone hipersensível. É essa textura sonora que faz você sentir um desconforto no estômago, mesmo quando está tudo calmo na tela. E para fechar esse bloco com um toque de mistério, você já ouviu falar dos atores fantasmas? Durante a produção da quarta temporada, o segredo era tão grande que a produção criou roteiros falsos. Alguns atores recebiam cenas que nunca seriam gravadas só para o caso do roteiro vazar. Eles chegaram a contratar figurantes para andarem pelo set vestidos como personagens que já tinham morrido, só para confundir os drones dos paparazzi que ficavam sobrevoando as locações na Geórgia. É um nível de espionagem digno do laboratório de Hawkins, tudo para garantir que quando você desse o play, a surpresa fosse real. O portal tá fechado, você tá em segurança. A gente se vê na próxima curiosidade, no próximo segredo ou no próximo sonho. Durma bem, meu nobre. Amigos não mentem e amigos
nunca dizem adeus.